Sabemos que a salvação é pela graça, não é por obras de lei, é pela graça, mediante a fé. E só no Novo Testamento, somente com a vinda de Cristo, que revelou-se essa graça em sua plenitude. E aí a questão é a seguinte, é o tema da nossa live hoje: como os antigos obtiveram a salvação? Como os antigos foram salvos? Se a salvação ela é pela graça e os antigos viviam observando as leis, então como que os antigos foram salvos? Essa é a questão que eu levanto hoje. Encorajo a você que está assistindo essa live a ficar até o final, porque ela não vai ficar gravada, ela não vai ficar salva por mais de 24 horas. Então, se você está chegando aqui ao vivo, permaneça. Se você está acompanhando a gravação pelo meu Instagram, assista até o final, porque você corre o sério risco de repente ela ser excluída. A não ser que você faça parte da plataforma Renovação da Mente, mas isso aí eu falo um pouco mais para frente, porque tudo fica resgatado lá. Todos os conteúdos que não pode ficar em redes sociais abertas, a gente coloca no nosso ambiente fechado e lá não tem problema nenhum. Bom, então a questão de hoje é essa: como os antigos foram salvos? Meu boa tarde para quem está entrando aí ao vivo, seja muito bem-vindo. Saiba que você está participando de uma live que ela é uma série, ela está dando continuidade a um assunto que nós começamos na segunda-feira passada. Então hoje já é a quinta live falando sobre a graça de Deus. É uma série de lives que eu estou fazendo sobre o entendimento da graça de Deus. Você que quer ter um entendimento amplo, completo sobre a graça de Deus. Eu acho que eu estou exagerando em falar completo, porque assim tem muita coisa para falar sobre a graça de Deus, e por mais que a gente faça aqui uma série de lives, sempre tem algo novo a ser falado. Mas eu acredito que um entendimento amplo, é melhor eu me agarrar a esse termo. Então, você vai ter um entendimento amplo sobre a graça de Deus. Caso você queira compartilhar esse conhecimento com alguém, a hora é agora. Clica no aviãozinho, mande para os seus amigos, mande para os seus familiares e esteja conosco durante toda a série, não só nessa, mas as outras, para que você possa entender, porque um dia vai completando o outro. Então é o seguinte: se nós já sabemos que a salvação é pela graça e não por obras da lei, e a graça de Deus ela só se revelou no Novo Testamento com a vinda de Cristo, a graça em plenitude, né? Nós sabemos que de forma progressiva ela foi se revelando pontualmente para que possamos conhecer a graça. Mas em plenitude, a obra consumada só aconteceu na cruz do Calvário. Assim sendo, levanto aqui a questão: como os antigos alcançaram a salvação? Como aqueles que viveram no tempo da lei alcançaram a salvação? Aí eu coloquei no meu Instagram uma enquete perguntando para as pessoas: o que vocês acham? O povo que viveu durante o Velho Concerto, no período do Velho Testamento, aquelas pessoas foram salvas ou não? E alguns responderam na enquete dizendo que sim, outros colocaram que não e outros colocaram não sei. Tudo bem, e realmente quando não sabe tem que falar que não sabe e está tudo certo. Aqueles que afirmaram que sim, teria a resposta mais profunda para defender aí? Você está embasado em que para dizer que sim, né? Aqueles que falaram que não houve salvação no Velho Testamento, estariam baseados em que para dizer que não houve salvação no Velho Testamento? Porque eu vou citar para vocês aqui alguns textos que falam sobre a salvação daqueles que viveram no tempo passado. Jesus, inclusive, no Novo Testamento, ele cita Mateus capítulo 8, versículo 10 ao 12, diz assim, vou dar um toque, né? Vou avisar, talvez tem gente nova por aqui. A live é dinâmica, tá? É corrida, em respeito ao tempo de vocês. É uma live com um modelo de estudo, é para quem quer ter conhecimento, é para quem quer ter profundidade em assuntos. Então, quando eu falar o versículo, você já anota para que depois você faça uma leitura do capítulo completo. E quem está aí nos assistindo ao vivo, faça a gentileza de colocar os versículos nos comentários, tá bom? Mateus capítulo 8, versículo 10 ao 12. Jesus disse assim: em verdade lhes digo
que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então veja, Jesus está dizendo no Novo Testamento para um povo, por causa de uma situação que estava acontecendo ali, de manifestação de fé, e aí está no contexto do capítulo inteiro, por isso que eu peço que depois você leia o capítulo inteiro, mas vamos à parte importante para o entendimento de hoje. Ele diz, nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. E aí ele abre um precedente para responder aquela nossa dúvida. Aliás, a questão que eu coloquei, né? Talvez você não tenha essa dúvida, mas eu coloquei uma questão. Os antigos foram salvos? Os patriarcas da fé, os povos do Velho Testamento, os santos do Velho Testamento foram salvos? Sendo que eles não viviam no tempo da dispensação da graça? Jesus está dizendo que sim. O texto está dizendo que muitos virão do Oriente, do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó é de que tempo? Novo Testamento ou Velho? Velho Testamento. E ele está dizendo que muitos tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então Jesus está dizendo que Abraão, Isaque e Jacó já têm um lugar à mesa no reino dos céus. Então foram salvos. O texto é claro. E ele continua dizendo, para fortalecer o entendimento de que realmente ele se refere à salvação, ele diz o seguinte: mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, muitos filhos do reino, que por promessa, por pacto, era para estar lá, não vão estar. E muitos virão do Oriente e do Ocidente e estarão, né? É o que Jesus está dizendo aqui. Mas o importante, o que eu quero destacar é o seguinte: Abraão, Isaque e Jacó, personagens do Velho Testamento, e Jesus está dizendo que eles estão assentados à mesa no reino de Deus. Então, houve sim salvação no Velho Testamento. Para os povos antigos, para as pessoas que viveram na época da lei, também houve salvação. Então, até aqui, para quem está seguindo a série desde o início, até aqui nós vemos que a lei jamais poderia aperfeiçoar ninguém. Nós já entendemos que a lei não aperfeiçoava ninguém para a salvação, certo? Então, se a lei não aperfeiçoava ninguém para a salvação, e Jesus está dizendo que houve salvação para alguns dos povos antigos, então, como eles foram salvos? Como eles alcançaram a salvação? Em um tempo onde a graça ainda não tinha se revelado em sua plenitude. Bom, nós vamos analisar aqui alguns textos que falam sobre pessoas que observaram as leis e foram salvas. Só para realmente contextualizar, só para comprovar e mostrar para vocês que algumas pessoas que observaram as leis foram salvas, sim. Mas calma, vamos chegar até o final para você entender onde nós estamos querendo chegar hoje com o entendimento da graça, que no final é sobre a graça. Lucas capítulo 16, versículo 22 ao 31. Alguns versículos no meio desse contexto, tá? Leia tudo. Eu peguei aqui 4 versículos. Tem mais, mas eu peguei 4. Lucas 16, do 22 ao 31. Diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto de Abraão, mas também morreu o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Porém, Abraão lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer,
mesmo que ressuscite alguém dos mortos. Então, nessa passagem, não vou falar parábola porque há uma divergência aí de alguns dizem ser parábola, outros não, mas vamos nos ater ao texto. Nessa passagem, Jesus está contando a história de um passado. Veja que ele está falando de Lázaro e um rico. Os dois morreram. Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. E o rico do inferno vê Lázaro, fala com Abraão, pede que Abraão mande Lázaro voltar dos mortos para dar testemunho, para testemunhar, para dizer para os seus irmãos que aquele lugar existe, para que eles não fossem para ali. E o que Abraão diz? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, Abraão está dizendo, na verdade Jesus, usando a figura de Abraão aqui nessa história, está dizendo que eles deveriam olhar para Moisés e os profetas, ouvir Moisés e os profetas. Quando a Bíblia fala sobre Moisés e os profetas, a Bíblia está falando sobre a lei e as escrituras. Moisés, a lei, e os profetas, toda a escritura, todo o Velho Testamento, o livro dos profetas. Então veja o que ele está afirmando. Jesus está afirmando, na figura e do personagem de Abraão, que se os familiares do rico ouvissem a lei e os profetas, seriam convencidos pelo testemunho da lei e os profetas, e aí eles seriam salvos. Mas a salvação, a Bíblia diz que é pela graça, não por obras da lei. Calma que eu estou complicando a coisa para te ajudar a pensar, a gente vai descomplicar no final. Então Jesus está dizendo que sim, se eles observassem a lei e os profetas, eles seriam salvos. Vamos a mais uma história. Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 19. Esse diálogo que eu vou ler aqui é um diálogo de Jesus com o jovem rico. Não sabemos o nome dele, a Bíblia diz que era um certo homem, um jovem rico. Diz assim: ele se aproximando de Jesus lhe perguntou: mestre, que farei de bom? O que eu faço de bom? Olha só, obras, né? O que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Então, aqui Jesus já vai matando a possibilidade de salvação pelo que se faz. Olha só, ele falou: o que farei de bom? Jesus falou: por que você me pergunta do que é bom? Ninguém é bom. Ninguém é bom, ninguém está apto, nada do que você faça pode te salvar. Mas, até então, até o momento, como as pessoas poderiam ser salvas? A questão da live hoje é: se a salvação é pela graça, como os antigos obtiveram a salvação? Jesus vai dizer, e ele fala assim, ó: mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. O que é guardar? Observar, atentar, obedecer, cumprir os mandamentos. E aí ele cita, aliás, aí o jovem pergunta: quais? E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a ti mesmo. O que Jesus citou aqui para ele? A lei. Jesus cita para ele a lei de Moisés, na verdade a lei de Deus dada a Moisés. Jesus não invalidou isso. Jesus não disse que não deveríamos observar isso, guardar isso, pelo contrário. Jesus falou para o jovem rico que se ele quisesse entrar na vida, ele deveria guardar a lei, mas não seguir as obras. Ele queria saber: o que eu faço de bom? O que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus falou: bom é só Deus. Mas se você quer alcançar a vida eterna, guarde os mandamentos. Então, a pergunta do jovem rico foi específica. Ele queria saber sobre salvação.
E a resposta de Jesus, ela foi direta, específica também. Jesus disse: guarde os mandamentos. O jovem pergunta: como eu posso alcançar a vida eterna? Jesus responde: guarde os mandamentos. Vamos a mais um texto? Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos, alguém que traiu a nação, se aliou com Roma para cobrar impostos do próprio povo, aquela coisa toda. Talvez você já saiba o que envolve, né? Como um publicano ele era mal visto diante da sociedade naquele tempo. Bom, Lucas capítulo 19, versículos 5 ao 10. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então veja, por que Jesus disse que houve salvação? Vamos pensar. Vamos renovar a mente. Em um tempo onde a graça ainda não tinha se revelado em plenitude, Cristo ainda não tinha morrido na cruz, ele ainda não tinha consumado a sua obra, mas o que salvava as pessoas naquele tempo era observância da lei. E calma, não porque praticava aquilo, a gente já vai chegar à conclusão, calma. Mas veja, Zaqueu disse assim: hoje eu resolvo, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. O que é isso? É lei. A lei de Moisés dizia isso. Se você está aqui e faz parte do clube de leitura da Bíblia, nosso clube que temos diariamente da leitura, às 5h57 da manhã, você já passou comigo por essa parte, onde a lei de Moisés dizia isso, que se alguém extorquir o seu próximo, ele teria que devolver 4 vezes mais. E no que diz respeito ao amor ao próximo também. Então, Zaqueu, ele se volta à observância da lei. E ele diz: vou ajudar o próximo, vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se eu extorquir alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus fala: hoje houve salvação. Ele se arrependeu, ele observou o que a lei diz, então hoje houve salvação. Porque eu vim para salvar o perdido. E Zaqueu estava perdido. Como eu disse, ele tinha fechado com Roma, né, traindo a própria nação. Então, a atitude de Zaqueu, ela está de acordo com o que a lei de Moisés dizia. A lei de Moisés dizia isso, então, em consequência a essa obediência, Jesus disse: houve salvação. Agora, para tudo, presta atenção. Eu vou dizer mais uma vez, eu sei que essa live não é para todos, eu sei que nem todos vão até o fim. Vai ser uma série longa, talvez vai ter 20, 30, não sei quantas. Eu não sei se você vai conseguir estar aqui todos os dias. E o meu incentivo para você é o seguinte: não vai ficar gravado. Porque eu quero que você tenha um propósito. Coloque dentro de si: eu preciso disso para mim. Eu preciso me aprofundar, eu preciso conhecer. Chega de estar alienado. Chega de me basear em versículos soltos, de ser enganado, de ser levado. Então, assuma um compromisso. Faça uma declaração para si mesmo. Olha lá, o Sandro de Jesus já colocou: eu vou até o fim se Deus quiser. Coloque aí você também. Assuma um compromisso. Escreva, declare: eu vou até o fim. Assuma esse propósito. Se você não estiver definido nisso, você vai ser levado, não vai ficar até o final. E é preciso, a gente precisa desse conhecimento. Da minha parte, estou me esforçando ao máximo para entregar para vocês o conhecimento. Então faça de tudo para você voltar aqui amanhã, terça-feira, quinta, sexta, segunda, terça, quinta e sexta, meio-dia. São os dias em que nós estaremos aqui juntos, falando apenas
sobre esse assunto. Bom, já comentou, já digitou? Então agora foca na tela. Todos esses textos que eu citei para vocês, eu falei para vocês sobre Lázaro e o rico, eu falei para vocês sobre o jovem rico, eu falei para vocês sobre Zaqueu. Todos esses textos que eu citei para você relacionam a salvação com a lei. Relacionam. Tem relação. Não é que ela salva, mas tem relação. Jesus ainda não tinha consumado a lei com a sua morte. E mesmo com a consumação, as leis morais continuam. O Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Então, qual é a conclusão aqui? Que era a lei que salvava? Se o Novo Testamento ainda não estava escrito, se Jesus não tinha consumado a sua obra, então como que os antigos foram salvos? Pela lei? Eu citei 3 textos que relacionam a salvação com a lei. Então é a lei que salva? Eu vou complicar ainda mais. Prepara a mente aí, vamos chacoalhar, gente. Vamos chacoalhar, coloca a cabeça para funcionar. Eu vou complicar ainda mais, para descomplicar depois. Eu vou entrar aqui em uma aparente contradição. Vai parecer até que eu estou me contradizendo. Vai parecer que a Bíblia se contradiz, mas ela não se contradiz. A Bíblia explica a Bíblia. Mas para você entender, primeiro vamos complicar. Vamos entrar aqui em uma aparente contradição. Espera aí. Então eu li 3 textos que relacionam a salvação com a lei. Agora vamos ver outros textos que dizem que a salvação não vem pela lei. Não vem pelo cumprimento de obras da lei. Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao 25. Romanos 3, 19 ao 25. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então isso nós já sabemos. E nós já falamos aqui outro dia. Nós já falamos que a lei é para que todos estejam encerrados debaixo da lei, entendendo que são culpados, e se calem diante disso. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Então veja aqui a suposta contradição. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Mas o jovem rico falou: mestre, o que eu faço para alcançar? O que eu faço de bom? Jesus, opa, não é o que você faz, mas observe a lei, para que você seja salvo. O rico, estando em tormentos, pai Abraão, manda Lázaro ir lá falar com os meus irmãos. Abraão falou: não, eles têm a lei e os profetas, ouça para que eles sejam salvos. Mas aqui em Romanos está dizendo que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça e por ter ele na sua tolerância, escute, por ter ele na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então é aqui que nós temos uma aparente contradição, mas é aqui que a gente descontradiz, se é que eu posso dizer assim, resolve o problema da contradição, é aqui. Então aqui nós temos uma aparente contradição. Qual é a aparente contradição? Eu citei para vocês alguns exemplos de pessoas que foram salvas por observar a lei. Mas aqui está dizendo que ninguém será justificado diante de Deus por obra da lei.
mas pelo sangue que Deus apresentou como expiação da culpa, como propiciação pelos pecados. Como que a gente resolve isso, descomplica isso? Quando nós temos uma visão ampla sobre o assunto e não apenas pontual. Quando a gente pega o assunto que eu trouxe aqui sobre alguns que foram salvos por observar a lei e trazemos de uma forma mais ampla, comparando a um outro texto onde diz que ninguém será justificado pela lei. A palavra é justificado. Ninguém será justificado pela lei, ou seja, ninguém se tornará merecedor. A palavra justificação quer dizer justo. É justo que você seja salvo. Então, ninguém será justificado, ou seja, ninguém se tornará merecedor pura e simplesmente por obras da lei. Então, há uma diferença nessas duas palavras. Uma coisa é observar as leis, outra coisa é querer ser justificado pelas obras da lei. As obras da lei não justificam ninguém, é o que diz o texto. Há uma diferença. Observar as leis, ou observar as obras das leis, e por elas viver, nos dão um entendimento de como podemos ser salvos, e eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Vou começar a desatar o nó agora, certo? Então há uma diferença entre observar as obras da lei e por elas viver e achar que me torno merecedor só porque eu observo as obras da lei. Não é assim que funciona. Vamos desenrolar, desatar esse nó agora. Em uma visão mais ampla, nós vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. Diz assim: Paulo, falando com Timóteo, ele disse para ele o seguinte: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Então Paulo está dizendo para Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu. E o que ele aprendeu? Vamos ver. Sabendo de quem você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras. Então Paulo está dizendo: Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu, desde a infância. Você conhece as sagradas letras. O que são as sagradas letras? A lei e os profetas. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então Paulo está falando: Timóteo, aquilo que você ouviu até aqui desde a infância, permaneça nisso. Observe isso. Por quê? Porque podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o que você aprendeu até aqui, o que você ouviu sobre a lei e os profetas, podem te tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para ensino, para repreensão, para correção, para educação, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Paulo está dizendo o seguinte: a salvação não virá pela lei, não virá pela boa obra, não virá por praticar boas obras. Porém, contudo, entretanto, observe o que você aprendeu até aqui. O que você aprendeu desde a infância são as sagradas letras, são os mandamentos. E o que elas podem fazer com uma pessoa? Elas podem servir para repreensão, correção, educação, a fim de que o servo esteja habilitado para a boa obra. Então, as sagradas letras se referem ao Velho Testamento, que o Novo ainda não tinha sido escrito. E o detalhe aqui do que Paulo está dizendo é que
a observância de Timóteo ao Velho Testamento o tornaria sábio para a salvação pela fé em Cristo, ou seja, iria direcioná-lo para a salvação. Aquilo não poderia salvá-lo, mas aquilo poderia torná-lo sábio para ser salvo em Cristo, pela fé em Cristo, é o que diz o texto. Mas o tornaria sábio para a salvação pela fé em Cristo, ou seja, a lei não salva, mas ela direciona a fé das pessoas para que elas sejam salvas. No caso de Timóteo, para que ele fosse salvo em Cristo. Então, com esse entendimento mais amplo, nós podemos ter a resposta da pergunta de hoje, do tema principal da live de hoje. A pergunta é: a lei poderia salvar o povo do Velho Testamento? Qual é a resposta? Não. A lei não salva, mas ela apontou a direção certa para que eles fossem salvos, porque houve salvação no Velho Testamento, e eu já falei no início da live que Jesus afirmou isso ao citar alguns personagens do Velho Testamento que estão assentados à mesa no reino de Deus. Houve salvação. E essa salvação foi por causa das obras? Não. Não foi por causa das obras. Mas as obras, a obediência, a observância às obras, aos mandamentos, os tornaram aptos, capacitados de um conhecimento, dotados de um conhecimento que os levou a uma revelação de fé. Por que eu digo revelação de fé? Porque essa fé salvífica, ela ainda não tinha sido revelada em plenitude no Velho Testamento. Ela só se revela no Novo Testamento. Isso é muito profundo, gente. É para observar. Aconselho que você até assista a live depois de novo. Assista a gravação de novo. São assuntos profundos. É para realmente quem quer ter uma visão ampla do assunto. Tá? Então, assim como para Timóteo, que teve o ensino na lei desde a sua infância, e aí ele teve a sua fé despertada para a salvação em Cristo, o povo no passado a mesma coisa. Eles tiveram a sua fé despertada por observarem o testemunho da lei, de Moisés, dos profetas. A salvação em Cristo, ela ainda não tinha sido revelada em plenitude no Velho Testamento, naquele tempo, mas ela tinha um caráter profético. Ao observar os escritos do Velho Testamento, ali, intrinsecamente, continha uma profecia. E as profecias, elas só são entendidas por revelação. No passado, por revelação no Espírito, e nos tempos que nós vivemos hoje, por revelação na leitura. Hoje nós já temos essa fé salvífica revelada no que está escrito. Já foi consumado, mas no passado, somente ao observar e por revelação que eles teriam esse entendimento. Mas isso, olha só, por isso que eu falo que tem que ser em várias lives, porque sobre essa revelação ou o caráter profético da lei, eu vou falar em uma outra live. Em uma outra live eu vou destacar os pontos de onde apontava para profecias, como que isso precisaria ser discernido com conhecimento, com sabedoria, e a quem isso foi sendo revelado. A gente vai falar sobre isso em uma outra live, mas o importante aqui é a gente entender que sempre foi pela fé, nunca foi por obras. Sempre foi pela fé. Então, a observância da lei levava o povo a ter fé. A observância da lei levava o povo a praticar boas obras, né? Na sua conduta, no comprometimento deles com o pacto, e isso dava a eles sabedoria para se manterem na fé no único que poderia salvá-los. Apesar deles ainda não terem o conhecimento de Cristo, eles já tinham uma fé de que seriam salvos. Por isso observavam, por isso praticavam as leis.
Nós vemos lá em Hebreus 11, inclusive se você tiver uma Bíblia aí e quiser abrir, daqui a pouco a gente vai dar uma passada lá. Nós vemos lá em Hebreus 11 uma lista extensa daqueles que viveram pela fé. Uma lista extensa. O título da lista, se não me engano, daqui a pouco vou abrir a Bíblia, fala exemplos de fé extraídos do Velho Testamento. Então lá em Hebreus 11 nós temos uma galeria. Sabe quando você entra em uma plataforma de streaming e você tem uma galeria lá de vários personagens, vários filmes? Então, Hebreus 11 é uma galeria que tem lá várias, como que eu posso dizer? O esboço, ou como que diz quando é filme mesmo? Sinapse? Não. Sinopse? Fugiu a palavra agora. Aquele resuminho do filme, sabe? Então, quando a gente vê lá em Hebreus 11, quando a gente olha para Hebreus 11, a gente vê um resumo de cada herói da fé. É uma galeria extensa daqueles que no sinopse, obrigado Silvia Maria, obrigado, a sinopse. Então, a gente entra e vê a sinopse dos filmes. Hebreus é uma galeria que tem várias sinopses da vida desses heróis, de como eles viveram pela fé, de como eles alcançaram pela fé e não por obras. Impressionante, não por obras. Então, a gente examina o seguinte, que essa fé que eles tiveram foram despertadas por ouvir a Escritura, por dar ouvidos às leis e aos profetas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? O Senhor Jesus, para despertar a fé nas pessoas, ele pregou. E ele não pregou o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia. Ele pregou as Escrituras e a consumação. Ele falava o que está escrito e o que eu vou fazer. Isso ia despertando a fé nos ouvintes. Após a consumação, hoje nós temos o Evangelho, os Evangelhos, né? O Novo Testamento. Mas no passado, eles só tinham as Escrituras. E as Escrituras apontavam para Cristo. É o que ele mesmo diz lá em João capítulo 5, versículo 39 ao 40. João capítulo 5, 39 ao 40. Ele disse assim, ó: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus está falando, olha, vocês examinam as Escrituras, tá certo, tá ótimo. Elas testificam de mim. Vocês julgam que nas Escrituras tem a salvação. Só que o que vocês não estão entendendo é que elas testificam de mim. Ele finaliza dizendo assim, ó: contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. Por que no tempo que Jesus esteve aqui, os fariseus, os doutores da lei, aqueles que conheciam a palavra, por que no tempo de Jesus eles não estavam alcançando a salvação? Porque eles observavam as leis, mas eles não conseguiam encontrar Cristo nas leis. E por que no passado, alguns heróis e parte do povo do passado alcançaram salvação? Porque observaram as leis e encontraram a promessa de Cristo nas leis, por revelação. E isso nós temos vários exemplos claros sobre essa convergência bíblica. É um tema teológico. Essa convergência bíblica onde o Velho Testamento convergia, apontava em Cristo. Vou dar um exemplo lá do comecinho, Adão. Você vê que após o pecado de Adão, o homem percebe que está nu, sente vergonha um do outro, né? Homem e mulher, sente vergonha. E Deus, para cobrir a nudez, tá fluida a live aí para vocês? Tem alguém falando que travou? Quando travar para você, você fecha e volta de novo para ver se está ok, tá? Às vezes trava pontualmente só para algumas pessoas, mas eu acredito que para a maioria está fluida. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Deixa eu aguardar um pouquinho aqui a resposta, mas eu acredito que tá. Deixa eu só ver aqui. Tem um atrasinho, ó, tá ok. Então vou seguir. Então veja,
Quando o homem peca e percebe a sua nudez, o que Deus faz? Sacrifica um animal e com a pele daquele animal cobre a vergonha do homem. O que é isso? Isso é uma convergência bíblica. Isso converge para Cristo, é o que Cristo fez por nós, quando a Bíblia diz que nós somos revestidos de Cristo. Por isso somos uma nova criatura. Para esconder o nosso pecado, para cobrir os nossos pecados, vem Cristo como um cordeiro, morre na cruz, derrama o seu sangue, nos lava, nos justifica, nos cobre e somos revestidos de Cristo. Então, o que aconteceu com Adão lá no início é uma tipificação, uma convergência para Cristo. O que aconteceu com Abraão quando ele estava caminhando para apresentar o próprio filho? Abraão, ele teve uma revelação. Jesus disse isso, não sou eu que estou falando que Abraão teve uma revelação. Jesus disse assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o dia de Jesus. Inclusive ele falou para o seu filho, quando o filho perguntou assim, pai, olha, está aqui a lenha, está aqui a ferramenta cortante, o fogo, para a gente fazer um sacrifício, mas cadê o animal? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão teve uma revelação e viu o dia de Jesus, onde Jesus morreria por toda a humanidade e falou, Deus proverá para si um cordeiro, Deus vai prover alguém para morrer em seu lugar. Isso é uma revelação muito profunda, muita gente ainda não entendeu o tal do Deus proverá, muitos usam até de forma errada o Deus proverá, né? Ai, fulano, não sei como eu vou pagar a conta esse mês. Deus proverá. Não é isso que Deus proverá. A forma para você pagar a sua conta, quem vai prover é você, trabalhando. Deus vai dar para você saúde, Deus vai dar para você disposição, ideias, paz. Mas você tem que trabalhar, meu irmão. Arregaça as mangas aí, e vai trabalhar. Não vem com esse negócio de que Deus proverá, não. Nem sei como vou pagar, Deus proverá. Não, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Vai à luta. Não vai achando que vai cair do céu, que não vai. Tá? Deus pode abrir portas, claro, Deus pode abençoar. Mas o Deus proverá não tem nada a ver com isso. Quando Abraão falou Deus proverá, ele falou Deus proverá para si um cordeiro. É uma convergência bíblica. E de fato ele proveu. Não permitiu que o filho dele morresse e tinha um cordeiro ali para morrer no lugar dele. Ou seja, uma tipificação do que Cristo também fez por todos nós. Então, esse entendimento da salvação é uma revelação no Velho Testamento. Eles ainda não tinham isso escrito. E foi sendo revelado. Moisés. Eu não sei se todos que estão aqui já assistiram uma pregação. Eu tenho uma pregação que fala sobre a serpente de Moisés. Em um tempo futuro, para você que está acompanhando essa gravação na plataforma Renovação da Mente, tem um módulo lá que diz assim, pregações transformadoras. Procure nesse módulo, vai ter lá, a serpente de Moisés. Se você não assistiu ainda, assista essa pregação. Por quê? O que estava acontecendo? Por desobediência, por rebeldia, estou falando bem resumido aqui, Deus enviou serpentes abrasadoras para matar o povo que estava em rebeldia. E aí Moisés fala com o Senhor, intercede pelo povo, e Deus fala para Moisés produzir, fabricar uma serpente de bronze e levantar uma serpente de bronze, e todo aquele povo que olhasse para a serpente de bronze, ou seja, que cresse que a salvação estaria ao olhar para a serpente de bronze, seriam salvos. Cristo vem no Novo Testamento e ele fala, da mesma maneira que Moisés levantou uma serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado, ou seja, era uma tipificação de Cristo. Do mesmo jeito que as pessoas que estavam morrendo por causa da serpente abrasadora, das serpentes abrasadoras, ao olharem para a serpente de Moisés levantada seriam salvas, Jesus está dizendo, eu vou ser levantado, quem olhar para mim vai ser salvo. Convergência bíblica, naquele tempo por revelação, as pessoas não sabiam, mas Deus ia revelando, e hoje por conhecimento, hoje nós temos esse conhecimento. Jesus já disse isso, que seria dessa forma. Então, qual é a conclusão? Nós vemos que em toda a Bíblia, de ponta a ponta, as pessoas precisavam ou precisariam ter fé para ser salvos. Para ser salvos da serpente, o que eles precisariam ter? Fé e olhar para a serpente de bronze.
Para não morrer, Isaac não morrer como sacrifício, precisaria ter fé no que o pai falou. Deus vai prover para si um cordeiro. Ele teve fé. Ele deixou, ele foi amarradinho ali. Então, essa revelação vai se revelando de forma progressiva, mas ninguém foi salvo por obras. Todos foram salvos pela fé, inclusive nós. Mas pastor, a salvação é pela graça, mediante, complete a frase. Escreva aí nos comentários. A salvação é pela graça, mediante o quê? Complete a frase. Salvação pela graça, não é por obras realmente, mas é mediante a quê? Pegue a Bíblia, Hebreus 11, vamos dar uma passeada aqui para a gente encerrar a live de hoje. Mediante a fé. Mediante a fé. E que fé é essa? É a fé salvífica. É a fé na promessa. É a fé fundamentada naquilo que já está escrito. Todos, em toda a Bíblia, ninguém foi salvo por obras. Ninguém foi salvo pelo que fez. De Velho Testamento a Novo Testamento, todos foram salvos pela fé. Velho Testamento, fé em uma promessa que eles ainda não tinham a revelação plena, mas tiveram fé nessa promessa, confiaram na promessa. Onde a Bíblia fala sobre isso? Hebreus 11, vamos ler aqui. E hoje, a nossa fé, ela não precisa mais ser manifestada em uma promessa que não foi revelada de forma plena, mas naquilo que já está escrito. Precisamos ler, entender e crer naquilo, e confessar, né? Hebreus 11, do versículo 4 em diante, eu não vou ler tudo, depois você leia, eu vou destacar aqui alguns versículos. Hebreus 11, versículo 4 já começa dizendo assim: pela fé Abel. Então o que aconteceu com Abel? Foi pela fé, não foi por causa da oferta que ele ofereceu. Pela fé Enoque. O que aconteceu com Enoque? Enoque foi levado, foi salvo, foi arrebatado. E foi pelo quê? Pela fé. Pela fé Noé. Não foi porque ele construiu a arca, foi porque ele creu. Quando Deus falou, vai vir o dilúvio, ele creu. Ele teve fé que seria salvo, que Deus o salvaria. Por isso ele construiu. Pela fé Abraão. Não foi por obras. Foi pela fé, ele creu na promessa que Deus fez. Foi pela fé, e a Bíblia fala isso também, em Romanos 4, se não me engano, tem várias passagens que falam sobre isso. Não foi por obras, foi pela fé. Aí, gente, sai falando de um monte. Fala da Raabe, que também amarrou uma fita vermelha, né? Até tipificando a cor do sangue de Cristo. Enfim, fala sobre vários. Aí no finalzinho ele diz assim, e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, então ele englobou todo mundo agora. Ele citou alguns, mas colocou todos agora. Todos, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, no plural, veja, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, de açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos, maltratados, o mundo não era digno deles, andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, acabei de ler os testemunhos, fizeram tudo isso, não obtiveram a concretização da promessa, sem S. Receberam promessas. Não, vai lá, você vai vencer a batalha. Eles iam e venciam. Entra na cova do leão. Entrava, obedecia e tal. Então, por fé, eles iam vencendo. Várias promessas, mas a promessa
a promessa. Não são as promessas. A promessa da salvação, do Redentor, da semente de Abraão. Não os descendentes, a semente, Cristo. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Por quê? Porque Deus tinha visto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso é muito glorioso. Você tem noção da época que nós estamos vivendo? Se no tempo dos heróis da fé foi bom, se você olha para alguns exemplos e fala, poxa, que maravilhoso, como foi o tempo de Davi, de Gideão, de Sansão. Aqui está dizendo que todos eles, por mais que tiveram renome, destaques, morreram sem alcançar a concretização da promessa, porque isso Deus previu para o nosso tempo. Em nosso tempo que isso aconteceu. Ou seja, a salvação em Cristo, eles não experimentaram. Eles experimentaram a salvação porque creram na promessa daquilo que ainda nem tinham visto. Eles não experimentaram a salvação em Cristo. Mas nós podemos experimentar a salvação em Cristo. Isso é muito glorioso. Eles creram em uma promessa, obtiveram um bom testemunho, mas não se concretizou a promessa. A promessa da vinda do Messias, a promessa do profeta em substituição de Moisés, a promessa do rei da linhagem de Davi, do pacto davídico, a promessa do descendente de Abraão. Essa promessa eles não viram se concretizar. Eles sabiam que se levantaria um profeta, eles sabiam que seria descendente de Abraão, eles sabiam que ele seria um profeta maior do que Moisés, eles sabiam que ele seria um rei eterno, mas eles não chegaram a ver nada disso. Nada disso. Por quê? Porque isso se concretizou no nosso tempo. Eles exerceram fé e por isso foram salvos, porque eles exerceram a fé no que ainda estava para acontecer. E nós? E você que está aí me assistindo? Você não precisa exercitar uma fé no que está para acontecer, já aconteceu. Você tem que exercitar a sua fé em Cristo, no que está escrito, no que Ele diz, é da forma que Ele diz. Não é mais por obras de lei, isso nunca salvou ninguém, é por fé, é por confissão. Entende? Então, o tema da live de hoje, respondida. Restou alguma dúvida? Me pergunte. Tem acesso à plataforma? Nos próprios comentários da plataforma eu respondo lá. Não tem acesso? Manda no particular. Assiste mais uma vez, para aumentar o seu entendimento. E amanhã a gente volta com outro assunto, completando essa série de lives só falando sobre a graça de Deus. Agora eu queria fazer um desafio. Eu queria desafiar você. Eu quero encorajar você a trazer mais uma pessoa. Uma pessoa apenas. Você vai falar com uma pessoa, mas não pode ser aleatório. Você vai entrar em contato com uma pessoa. Pode ser um colega da igreja. Fala, fulano, você está assistindo as lives? Parece que eu não vi o seu nome passando lá. Você não sabe que está perdendo. Fala com um colega da igreja. Fala com alguém que você conhece, um familiar. Alguém que gosta de Bíblia de repente. Estudo bíblico. Diga que está tendo estudo bíblico, que não fica gravado, para entrar ao meio-dia. Amanhã eu vou perguntar aqui, ó, quem cumpriu o desafio. Aí você vai falar assim, sou fulano e meu convidado é o tal. Vamos entrar aqui cada um com um convidado amanhã, para que esse conhecimento seja espalhado. Tá bom? Um abraço de fé e força. A partir de agora vai ficar por 24 horas, para você assistir novamente ou mandar para alguém. Fechado, Raquel? Legal, hein? Legal. Isso aí. Legal. Quem mais? Só a Raquel vai convidar? Convide. Mas não é só mandar e não falar nada. É conversar. É persuadir. Você que é mulher, quando conhece uma boa manicure, o que você faz? A fulana, mas ela faz uma unha, não é assim?
Você convence. Fale. Pregue, é o que diz a Bíblia, pregue tempo e fora de tempo. Oportuno ou não oportuno, é momento de pregar, gente. É pregar, é falar a verdade. A fé vem do ouvir. Por que os antigos foram salvos? Porque ouviram a lei, ouviram a palavra, e despertou uma fé, fé na promessa, sem nem ter se concretizado, foram salvos. Após Cristo, porque ouvem o Evangelho, creem no Evangelho, confessam o Evangelho, são salvos. Vamos pregar. Estou contando com vocês, Antônio, Fátima. Olha lá, Érica, ó. Esse estudo no Instagram começou quando? Segunda-feira passada, já foram 4, nós já estamos na 5ª. Quem chegou agora já perdeu 4. Tem uma salva, que é a única, só vou deixar essa, que ela está servindo de anúncio. Tem bastante gente enviando. Tem mais de 300 envios já. As outras já foram excluídas. Mais para frente pode ter até uma oportunidade, eu vou falar como. Júnior disse que vai convidar. Dona Remédios vai convidar. Sandra, é isso aí. Vamos em frente, gente. Um abraço, fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.